Chega um momento em que você percebe que não consegue nem passear mais com seu cachorro, que faz tempo que você não lê um livro, que o único hobby que sobrou foi ficar no celular, porque pelo menos ali você não precisa pensar. Isso não é preguiça, é que o trabalho ocupou todo o espaço da sua vida. Inclusive o espaço que era seu. E aí, quando você se depara com essa situação, a resposta óbvia seria pedir demissão. Mas e se o problema não for o trabalho em si, e sim a forma como ele está estruturado na sua vida? Eu sou a Lauane, eu sou psicóloga e orientadora de carreira e eu trabalho com pessoas que chegam até mim no limite do cansaço, prontas para largar tudo e começar do zero. E o que eu percebo na maioria das vezes é que o trabalho em si não é o vilão. O vilão é o desalinhamento entre o que a função pede e o que essa pessoa precisa para se sentir viva dentro dela. Existe uma diferença enorme entre eu odeio o que eu faço e eu odeio como eu faço o que faço. E essa diferença muda completamente a conclusão que a gente vai chegar e o caminho que a gente vai percorrer. O Jobcraft é o conjunto de ajustes que você pode fazer por conta própria, sem pedir permissão para ninguém, para moldar o seu trabalho de um jeito que faça mais sentido para você. Isso não é conformismo, também não é aceitação passiva. É parar de deixar o trabalho acontecer com você. E antes que você pense, Lauane, mas o meu caso é diferente. O meu trabalho realmente não tem jeito. fica comigo até o final, porque tem um ponto aqui que vai te fazer repensar isso. Eu vou começar com uma cena de hospital. Um grupo de pesquisadores acompanhou equipes de serviços gerais, aquelas pessoas responsáveis por limpar quartos e corredores. No papel, todo mundo tinha a mesma função, a mesma inscrição de cargo, as mesmas tarefas. Mas os níveis de energia e satisfação dessas pessoas eram diferentes. Um grupo via o trabalho como uma troca entre empregador e empregado. Eu varro o chão, higienizo a pia, bato ponto, vou embora. A empresa faz o meu pagamento na data prometida. Pronto, cumprimento de obrigação, nada mais. O outro grupo fazia exatamente as mesmas tarefas físicas, mas se enxergava de um jeito completamente diferente. Eles se chamavam de embaixadores do hospital, de agentes de cura. Olha como isso é lindo. Na prática, o que eles faziam de diferente? Eles mudavam os quadros de arte das paredes nos quartos de pacientes em coma, para que houvesse novos estímulos visuais. Eles também puxavam conversas com idosos que não recebiam visitas. Eles prestavam atenção no estado emocional de quem estava internado ali. Ninguém no RH pediu isso, ninguém pagou a mais por isso. E uma das profissionais disse algo que ficou registrado na pesquisa: não faz parte da descrição do meu cargo, mas faz parte de mim. E isso é job crafting. É a capacidade de moldar o trabalho por dentro, de alterar informalmente e de forma contínua o modo original da função, sem precisar da aprovação da diretoria. Isso não é um projeto, não é uma conversa com RH. É você, hoje, tomando micro decisões sobre como, quando e com quem você executa o que já precisa ser feito. A psicologia divide esse movimento em três frentes, e eu vou detalhar aqui cada uma delas porque elas funcionam de formas muito diferentes. A primeira frente é moldar as tarefas. Esse é o mais óbvio. É quando você encontra formas de puxar para perto de você as tarefas que te dão mais energia, que você gosta mais de fazer, mesmo que elas não sejam a principal obrigação do seu cargo. Então pensa num contador que adora design. A função dele é fechar planilha, emitir relatório e garantir a conformidade fiscal. Mas quando chega aquele momento em que alguém precisa diagramar a apresentação da diretoria, ele se voluntaria. E não é porque é obrigação dele, nem porque ele é puxa-saco, mas sim porque é uma forma de exercitar o músculo que no trabalho formal ele não costuma usar. Isso pode parecer pequeno, mas no acúmulo, ao longo de semanas, ao longo de meses, isso muda a cara do trabalho. E a pergunta que você pode se fazer aqui é: dentro do que eu já faço, o que eu poderia puxar mais para perto ou empurrar para mais longe de mim? Porque job crafting também é reduzir. Se tem uma tarefa que esgota sua energia de forma desproporcional e pode ser delegada, simplificada ou renegociada, isso também é moldar o trabalho. A frente 2 é moldar as relações. Essa é, na minha experiência clínica, a que tem mais impacto imediato na saúde mental. Aqui a ideia não é evitar conflitos,
mas sim decidir de forma ativa e estratégica com quem você investe energia e como. Se você tem um colega ou um departamento que transforma cada reunião presencial num campo minado emocional, você pode, sem pedir permissão, começar a resolver essas interações por e-mail ou até mesmo por um sistema. Então você cria um escudo de proteção para sua própria energia. Ao mesmo tempo, se tem alguém no trabalho que te inspira, te faz pensar melhor, te desafia de um jeito saudável, você pode, e eu até diria que deve, cultivar essa relação de forma ativa. Propor um café, marcar uma conversa sem pauta, você cria pontes. Então aqui você está redesenhando o mapa social do seu trabalho. E esse mapa tem impacto direto em como você se sente toda manhã ao entrar nesse ambiente. A frente 3 é moldar o sentido. Essa é a mais profunda e mais transformadora. Existe uma parábola clássica que ilustra isso melhor do que qualquer explicação teórica. Três pedreiros trabalham lado a lado no sol quente. Alguém passa e pergunta para cada um o que está fazendo. O primeiro diz: Estou empilhando tijolos. O segundo diz: Estou ganhando dinheiro para colocar comida na mesa da minha família. E o terceiro diz: Estou construindo a catedral mais magnífica da cidade. O movimento braçal dos três é idêntico. A argamassa é a mesma, a marreta pesa igual para os três. Mas o enquadramento, a forma como cada um conecta o que faz algo maior, muda completamente o peso daquele trabalho. Essa terceira frente é sobre isso. É sobre como você ressignifica o que você faz para conectar o seu trabalho a um propósito que vai além da tarefa em si. Eu não estou falando para você se iludir. Também não é para fingir que o trabalho é mais bonito do que é. É para você encontrar dentro do que já existe a linha de significado que torna a função sustentável. Então vamos pensar aqui em uma analista de dados que percebe que os relatórios que ela produz ajudam uma empresa a tomar decisões que afetam a vida de pessoas reais. Essa pessoa está praticando cognitive crafting. Ela não mudou nada na função, ela mudou a lente. Entende o que eu quero dizer? Agora, você pode estar pensando: Tudo bem, mas tem limite nisso. Tem situação que não tem como moldar. Tem trabalho que simplesmente não tem jeito. e esse pensamento é mais importante do que parece. Job crafting não é a solução para tudo. Existe um modelo na psicologia organizacional chamado de demandas versus recursos. Ele mapeia como a gente esgota ou recarrega a bateria no trabalho. De um lado da balança estão as demandas, tudo que esgota energia. Excesso de burocracia, chefia controladora, prazos impossíveis, tédio crônico, falta de autonomia, ambiente que não combina com seus valores e crenças, e do outro lado estão os recursos. Tudo que alimenta autonomia real para tomar decisões, relações de trabalho nutritivo, feedback significativo, aprendizado, senso de impacto. E o burnout acontece de forma matemática quando o prato das demandas pesa muito mais do que o prato dos recursos. E quando isso dura tempo suficiente, o seu sistema inteiro entra em colapso. O job crafting, nas suas três frentes, é exatamente a capacidade de colocar o dedo nessa balança. Você adiciona recursos e minimiza o impacto de algumas demandas. Isso ajuda a prevenir o esgotamento. Mas tem uma condição para o crafting funcionar: precisa ter margem. Quando o ambiente é incompatível demais, quando os valores da empresa contradizem os seus de forma estrutural, quando o teto foi atingido, quando o custo emocional de permanecer é sistematicamente maior do que o retorno, o crafting encontra uma parede de concreto. E aí a pergunta muda. Não é mais como eu moldo isso, é por que estou tentando moldar algo que não tem forma possível para mim. E isso é importante porque muita gente que chega até mim está numa dessas duas situações e costuma confundir uma com a outra. Aqui precisa redesenhar o trabalho, acha que precisa sair, e aqui precisa sair está tentando redesenhar uma coisa que não tem jeito. E a diferença entre as duas situações não é óbvia quando a gente olha de dentro. Quando você está no meio da situação sobrecarregada emocionalmente, a lente que a gente olha para isso fica um pouco embaçada. E é por isso que o trabalho de orientação de carreira existe, para criar essa clareza onde existe confusão, para olhar de fora o que a gente não consegue ver de dentro. E se você quer entender em qual das duas situações você está, se o seu trabalho tem margem para ser moldado ou se chegou a hora de uma mudança real, eu ofereço uma sessão diagnóstica. É uma sessão individual, onde a gente mapeia juntas
onde você está e o que faz sentido como próximo passo. O link está aqui na descrição, é só preencher um formulário rápido e eu entro em contato com você com maiores detalhes. O trabalho perfeito não se acha, ele se constrói. E o ponto de partida não é o mercado de vagas, é entender o que, dentro do que você já tem, pode ser moldado pelas suas próprias mãos. Um abraço e eu te vejo em breve.